Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E quem aí gosta de pão francês? Aquele famoso pãozinho da padaria maravilhoso. Pois hoje eu tenho uma receita fácil e rápida para você fazer aí em casa aquele pãozinho caseiro. E mesmo para quem nunca fez pão em casa antes, vai conseguir e vai adorar essa receita. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. E lembrando que a lista de ingredientes fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Em um recipiente vamos colocar o nosso fermento biológico seco, o açúcar, a manteiga, dá uma mexidinha aqui, ó. Coloca a farinha, o sal, mistura mais uma vez. E vamos colocar a água aos poucos. Vou colocar metade aqui, ó, e vou misturando. Dependendo da sua farinha, pode precisar um pouquinho mais de água ou um pouco menos. Nesse caso aqui, vamos usar entre 250 a 270 ml de água. E essa receita ela vai render 14 pãezinhos entre 50 a 60 gramas. Eu estou fazendo um pãozinho menor, tá legal? Se você quiser fazer um super pão grandão, daqueles bem gorducho da padaria, pode fazer o seu pão aí com 70 a 80 gramas, que ele vai ficar bem lindo. E aí é capaz dessa receita render de 8 a 10 pãezinhos apenas. Mas, claro, se você quiser fazer mais, é só dobrar ou triplicar a receita. Aqui, pessoal, já vou começar a misturar com a mão. Nesse ponto aqui, gente, podemos passar a massa para a bancada e agora a gente vai sovar essa massinha aqui, ó, por no mínimo de 7 a 10 minutinhos, até ficar uma massinha linda e homogênea. Nesse movimento aqui, pessoal, olha só. Nesse ponto aqui, ó, você consegue saber se ela precisa de mais água ou mais farinha, tá legal? Se ela tiver muito dura aí para você misturar, muito seca, você coloca ali mais umas gotas de água, tá, gente? Não precisa colocar muito, não. É bem pouco. E se ela tiver muito úmida, né? Se você não está conseguindo mexer direito, ela está grudando na bancada, coloca mais farinha. Mas é só um pouquinho. E continua misturando. O segredo do pão é você sovar bem a massa. Olha que linda que ela está ficando já. Eu vou sovar por mais uns 5 minutinhos ainda, porque eu quero ela bem macia, bem lisa. E a mágica que acontece aqui nesse processo é a criação do glúten. Quanto mais você sovar ela, mais você ativa o glúten, mais ela vai ficar elástica. Olha que linda! E olha só, gente. Olha como que ela fica, ó. Vou passar aqui a nossa bolinha maravilhosa para o recipiente. E lembrando que eu sovei essa massa por quase 10 minutos. Pois quanto mais você sovar ela, melhor ela fica. Se você não tiver muita força no braço, sova ela por mais tempo. Porque quanto mais essa massa for sovada, melhor vai ser o resultado final do seu pão. Pessoal, então agora eu vou deixar ela descansando por 1h30 a 2 horas, até ela dobrar de tamanho. Eu vou cobrir aqui, ó, com um pano de prato. E olha só que beleza, essa massa dobrou de tamanho. Não parece, porque esse recipiente aqui é bem grande e dá para fazer fácil aqui o dobro da receita. Porém, eu tô fazendo só metade e ela tá linda, bem lisinha. Gente, eu vou só untar um pouquinho a bancada aqui para não grudar.
Pode passar a massa aqui, ó. Ó, agora é facinho, gente. Eu vou só enrolar essa massa aqui, ó. Olha só, gente, sem muito segredo. Agora, se você tiver uma balança, a gente vai separar 50 gramas, 55 tá bom. Vou fazer cada pãozinho com 55 gramas. Maravilha, pode ser 52 também, 50, como você preferir. Maravilha, aqui eu tenho 14 pãezinhos, ok? Agora a gente vai fazer o formato do nosso pão. Vou separar os pãezinhos aqui, ó. E para dar o formato do nosso pãozinho, a gente vai utilizar aí um rolo ou uma garrafa ou qualquer utensílio que você tiver na sua casa aí que te ajude a abrir essa massinha. E vou começar a enrolar um por um. Eu vou fazer uma aqui, ó, com auxílio algo que parece um rolo, mas não é um rolo. Ela fica mais uniforme se você utilizar um rolo, tá bom? E o ponto mais importante é com as pontas dos dedos a gente vai fechando, né? Vai enrolando esse pãozinho, né? A massa vai ter que dobrar como se fosse acumulando ar dentro dela. A gente dobra um pouquinho, aperta com a ponta dos dedos, dobra mais um pouquinho, ponta dos dedos. Puxa um pouquinho, enrola, puxa um pouquinho, enrola, dá uma apertadinha, tá? As bordinhas sempre pra dentro, ó. Sempre empurrando aqui, ó, lentamente, ó. Dá um zoom aqui, ó. Ó. Pra dentro, ó. Tá? Pra massa aí ficando bem gordinha aqui dentro, ó, ela vai acumulando ar. Isso daqui ajuda o pão a crescer depois. E lembrando que na hora que você terminar de enrolar, você coloca ele ali na forma enroladinho com a dobra que ficou da massa para baixo. Então agora é só deixar ele descansar mais uma vez por 30 a 45 minutos. E aí é só levar ele para o forno. E lembrando que essa minha receita aqui rendeu 14 pãezinhos de 50 a 60 gramas cada um. Então vamos cobri-lo aqui mais uma vez e esperar eles crescerem novamente. E enquanto isso, já deixa aí o seu forno pré-aquecido a 180 graus. E aí vai o segredo do pão francês, né? O famoso pulo do gato para poder fazer um pão francês gostoso, caseiro. Pois os fornos de padarias, aqueles fornos industriais, eles são próprios para fazer aquele pão francês perfeito que a gente conhece da padaria. O forno caseiro, ele não tem a mesma potência para fazer o pãozinho francês, porém, se a gente colocar uma forma com água fervendo dentro do forno, né, aquele vapor vai ajudar a dar a textura perfeita aí para o seu pão francês caseiro. E depois que o seu pãozinho dobrou de tamanho novamente, nós vamos fazer um corte com uma gilete. E além da forma com a água fervendo, você pode também borrifar com um spray bastante água por todo o seu forno para criar ainda mais vapor antes de você colocar os seus pãezinhos lá para assar. Feito isso, então agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos, dependendo aí de como você gosta do seu pão, mais branquinho ou mais moreninho. E lembrando que aqui no canal já tem vídeos com mais de 10 receitas de pães. Tem pão de milho, pão de abóbora, pão de cenoura, pão de batata, pão integral, pão sovado. Tem pão para todos os gostos e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista completa de todos os pãezinhos que eu já fiz aqui no canal.
Que gracinha, gente. Lindo pãozinho. Esse é aquele menorzinho. E olha só a mágica agora, gente. Preparados? Olha que coisa linda, gente. Olha como ele fica fofinho. Olha isso. Super fofinho por dentro e crocante por fora. Maravilha. Bom apetito. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixa uma curtida aqui embaixo, porque isso me motiva bastante a continuar trazendo vídeos de receitas aqui no YouTube. Compartilha com amigos e familiares, pois eu tenho certeza que todo mundo vai adorar essa receita. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo. Pessoal, então muito obrigado e eu espero vocês no próximo vídeo.